com muitas incertezas, né? E o corpo médico, o corpo clínico, que a gente possa livrar para eles. Enfim, a todos os hospitais de Florianópolis, Santa Catarina, do nosso Brasil. Então, sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia e protetor da nossa casa, e essa espiritualidade amiga está sempre em comunhão conosco, nós damos por aberto com mais uma reunião pública na noite de hoje, que assim seja. Fique à vontade. Obrigado, Bertoldo. Boa noite a todos. Boa noite. Que as boas energias aqui deixadas pela espiritualidade amiga da Casa de Manuel Francisco da Luz encontrem guarida em nosso ser. Que nós saímos daqui encharcados dessas boas energias e, mais importante, que saibamos distribuí-las através das nossas atitudes àqueles que nos rodeiam. Bom, hoje eu estou aqui em substituição ao Rodrigo, que trabalhava da casa também, que infelizmente está com um probleminha de saúde, um probleminha no joelho, não dá certo, daqui a pouco ele está aí de novo saltitante. Então, como não encontraram outra pessoa melhor para fazer, fui eu mesmo, né? Então, aí o problema é de vocês, atuem agora. Então, eu pensei a gente conversar um pouquinho a respeito dessa frase, que, aliás, é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa frase, ela remonta lá... na verdade, esta frase não. Esta frase, ela foi colocada por Kardec, porque naquela época, século XIX ainda, era mais comum do que hoje a frase "fora da igreja não há salvação". Frase esta que foi cunhada pelo bispo Cipriano de Cartago no século III. Ele disse essa frase no contexto em que os primeiros cristãos começavam a, por medo, a ter bandado a Igreja Católica, porque eram perseguidos, muitos eram mortos e tal. Então ele cunhou essa frase numa de segurar as pessoas na igreja. E isso, até hoje, muitos consideram que ainda tem validade. Kardec, o camarada da razão, o camarada que nos colocava a pensar, através da espiritualidade amiga, nos trouxe esta proposta, que está mais de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Já que o Espiritismo se propõe a ser o cristianismo renovado. Assim sendo, ele tem que trazer de volta e com ainda mais força os ensinamentos desse mesmo Jesus. E o ensinamento básico de Jesus é o amor ao próximo. E qual é a melhor forma de expressar esse amor ao próximo, se não através da caridade? Agora, talvez devêssemos pensar um pouco nesse termo, caridade. O que a gente considera como caridade? O que Kardec dizia para nós que fosse a caridade? O que dizia Jesus para nós que fosse a caridade? Jesus dizia que caridade era simplesmente estender alguma coisa para alguém que precisasse? Fosse um alimento, fosse uma roupa ou qualquer coisa desse tipo? Ou será que Jesus dizia que caridade era tu, de fato, olhares para o outro como detentor dos mesmos direitos que tu tens, só pelo fato de viver nesse mundo?
já que Jesus dizia que somos todos filhos do mesmo Pai. Assim sendo, temos os mesmos direitos. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 15, que é o título, tem o título dessa frase que está aqui, Jesus apresenta, quando ele é colocado em dificuldade, Jesus apresenta que, quando se lhe pergunta para ele um exemplo de caridade, Jesus propõe a parábola do bom samaritano. Certamente vocês todos já conhecem, mas nunca é demais lembrar, porque pode ser que tenha um ou outro que não conhece. A parábola do bom samaritano é aquela que diz que um viajante descia pela estrada com o seu cavalo e ele foi assaltado. O tomaram de assalto, tomaram tudo que ele tinha, bateram muito nele e deixaram abandonado à beira da estrada. Por essa mesma estrada passou um sacerdote. O sacerdote olhou o camarada jogado na beira da estrada, passou, foi embora e não deu volta. Passou também um doutor da lei, que é o termo que se usa. Este também olhou o camarada ensanguentado, jogado, foi-se embora e não deu volta. Vinha então o samaritano. Jesus apresenta o samaritano porque o samaritano era um cidadão de segunda classe. Ele professava uma fé que não era reconhecida ou não era bem vista pela sociedade de então. O samaritano era um cidadão de segunda. Por isso Jesus apresenta o samaritano. Ele diz, quando o samaritano passou, que viu o camarada ali, o juntou, colocou sobre o seu cavalo, levou até uma estalagem próxima e disse para o estalajadeiro, para o proprietário do hotelzinho: cuida deste camarada, toma aqui um dinheiro e se não for suficiente, quando eu passar na volta, eu pago o resto. Aí Jesus pergunta, quem foi o próximo deste camarada? Quem agiu com caridade em relação àquele que estava a lhe julgar? E foi o samaritano. Então Jesus não coloca nenhuma outra condição nessa situação, a não ser que seja caridoso com o próximo. Veja que ele não falou de religião, porque se ele falasse de qualquer religião, ele não apresentaria o samaritano, que era uma religião esquisita para eles. O samaritano, um cidadão de segunda classe, foi o que olhou para aquele que sofria. Neste mesmo capítulo, Kardec nos diz assim: Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição. Aí quando a gente fala em salvação, os mais atentos vão dizer assim: tá bom, Arthur, mas salvação de quê? E a doutrina espírita não é a doutrina do pensamento? A doutrina espírita não é a doutrina que nega a existência de inferno? Então nós vamos ser salvos de quê, Arthur? Por que Kardec usou esse termo? Exatamente por conta da frase, fora da igreja não há salvação, para fazer um contraponto a esta mensagem. E vejam, se a gente for prestar atenção de fato a tudo que Kardec disse, temos que ser salvos de nós mesmos, de nosso orgulho, de nossa vaidade, de nossos vícios, de nossos defeitos. Essa é a única salvação possível e a única salvação que o Espiritismo com Kardec nos apresenta. Disso temos que ser salvos. Então, a rigor, temos que ser salvos de nós mesmos.
Por isso apresenta Kardec para nós a ideia de reforma íntima. A ideia de fazermos com que de nós nasça um novo homem, nos observando e procurando prestar atenção na forma como agimos com o nosso próximo. E a caridade é a tônica de Allan Kardec. Para corroborar isso, eu hoje estou fazendo uma fala um pouquinho diferente do que a minha habitual, mas eu estou recorrendo a Kardec aqui, para me fortalecer. A pergunta 685 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Vejam que isso aqui diz respeito lá, nós estamos aqui no século XIX, período em que não se falava em assistência social, período em que não se falava em previdência social, é um período no qual cada um estava à sua própria sorte. Então é uma pergunta bastante pertinente, porque aqueles que não conseguissem fazer nenhum tipo de reserva estavam jogados à própria sorte. A resposta é sim. Ele não está obrigado, senão segundo suas forças. E Kardec dá mais uma cutucadinha, como é bem o estilo dele. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não pode? Que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não pode? A resposta da espiritualidade. Num período que a gente tinha muito que aprender ainda. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar lugar. É a lei da caridade. Então Kardec está dizendo aqui que, para além de cada um ser caridoso, devemos nós trabalhar para que a nossa sociedade como um todo se torne uma sociedade caridosa. Que nós possamos ter a capacidade de olhar e ajudar o próximo coletivamente. Mais à frente nós temos essa pergunta tem alguns outros comentários de Kardec que são interessantes, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu não vou ler inteira aqui, porque senão a gente não vai ter tempo para isso, eu não vou conseguir chegar no final. Mas é bastante interessante o caminho que Kardec nos propõe ali. A pergunta 717, ela é assim: que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. Comentário de Kardec: o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não tem da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Mais à frente nós temos a 793, que é assim: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Disseram os Espíritos: vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia,
não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Aí depois nós temos a 839. E não, desculpe, 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro e justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. A 883. O desejo de possuir está na natureza? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Não é legítimo, entretanto, o direito de ter. Outra pergunta de Kardec dentro dessa. Não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele que tem que viver não é carga para ninguém? Tem do que viver, não é carga para ninguém? A resposta: há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para satisfazer suas paixões. Crês que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontou por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. A 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade, esse é o comentário de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí aqui Kardec pergunta para a espiritualidade, na pergunta 888. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Kardec ainda provou. Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e frequentemente ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros
é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Isso é de São Vicente de Paulo. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar da vossa bolsa o óbolo que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os, sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. E a última pergunta que eu vou ler aqui, Kardec pergunta: não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? Sem dúvida, responde a espiritualidade. Mas, se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua pena. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso grupo. Então vejam aqui, a espiritualidade nos conclama a caridade de uma maneira ampla. Vejam que na resposta dessa última questão, 889, a espiritualidade inclusive coloca a educação como sendo caridade. Porque Kardec, o pedagogo que era, certamente sabia que a educação opera verdadeiros milagres. Pessoas bem educadas sobre todos os aspectos são capazes de fazer mudanças significativas no seu entorno. E essas mudanças às quais a espiritualidade se refere não são mudanças físicas, não são mudanças tecnológicas, não tem nada a ver com a ciência comum. Ele nos exorta a uma mudança moral, a fazermos com que este mundo possa ser outro, a fazermos com que haja mais respeito entre as pessoas, com que nós entendamos o outro. E quando Jesus Cristo dizia o outro, esse outro era qualquer outro, como detentor dos mesmos direitos que eu tenho. Não temos o direito de questionar a crença de ninguém, de diminuir ninguém por conta de sua crença, ou por conta de qualquer outra característica física, ou por conta de qualquer outra tendência ou de qualquer outro gosto. Todos somos irmãos perante Deus. E se qualquer um que cometa algum ato que nós consideramos como reprovável, se ele tem que prestar contas a alguém, vai ser a sua própria consciência em determinado momento. Ninguém tem o direito de ser algoz de ninguém. Muito pelo contrário. A verdadeira lei da caridade nos coloca como responsáveis por fazer com que esse outro possa seguir um outro caminho. Nós somos chamados constantemente a prestar atenção no outro, a respeitar o outro, porque é uma dificuldade meio grande para nós, assim, né? A gente falar em amor, né? Porque Jesus dizia para a gente amar o próximo. E amar é uma coisa complicada, né, Dona Maria? Porque quando a gente pensa amor, né, por mais que até hoje existem
discussões antiquíssimas a respeito do amor, querendo definir o que seja amor. Isso não é definível, porque sentimentos não são definíveis por palavras. Mas, quando a gente pensa em amor, e um amor no sentido que Jesus Cristo dizia, a primeira coisa que vem à mente da gente é o amor de uma mãe por seu filho. Que é um amor quase que incondicional, a gente pode dizer. Né, dona Maria? A senhora que tem os seus elementos lá. Mas como é que a gente faz para amar o próximo desse jeito? Ainda mais quando eu vejo no próximo um monte de defeito. Normalmente ele é um espelho, né? Os defeitos que eu vejo nele são aqueles que eu não gosto em mim. Mas, enfim, pouco importa. A gente vê os defeitos. Como é que eu amo esse sujeito? Eu gosto de dizer que uma boa maneira de a gente começar a treinar isso é pensar que Jesus queria dizer para nós, já que vem diversas traduções, vem de aramaico antigo, vem para o hebraico, vem para o latim, vem para o grego, enfim. Eu gosto de pensar que Jesus falava em respeito. Isso eu já falei aqui, mas vou me repetir, nunca é demais a gente falar. Por quê? Se eu disser assim, Newton, vai chegar aqui um chinês, semana que vem, o nome dele é Chico. Ele é taoísta. Eu gostaria de te pedir que tu amasse o Chico. Provavelmente o Newton vai olhar para mim e vai dizer assim: ô Arthur, nunca vi esse cara, nem uma foto dele, nem uma mensagem do WhatsApp. Como é que eu vou fazer para amar esse sujeito a hora que ele chegar aqui? O sujeito cria uma filosofia de vida diferente da minha, que aliás eu nem conheço direito, não sei como é que eu faço? Mas agora, se eu disser assim, Newton, eu gostaria de te pedir que tu respeitasse o Chico, respeitasse toda a humanidade que existe nele. Aí acho que o meu tiro foi bom. Aí eu acho que eu dou conta. Né? Desde que o camarada não se passe também. Né? Então, beleza, eu acho que dá. Respeito ao vida, mão dupla. O cara me respeita, eu respeito o cara, beleza, está valendo. Eu acho que este é um exercício para a gente, sabe? Pensar dessa forma. E pensar no respeito como um meta-respeito. Respeitando tudo o que há para ser respeitado. Porque é este o caminho que Jesus nos indica com o amor que ele recomenda. Para encerrar, eu vou usar aqui as palavras de Paulo, que estão no capítulo 15 ainda, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto conhecidíssimo de todos nós, mas, de novo, é sempre bom a gente relembrar. E tem aqui um comentário de Kardec que enriquece muito. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa,
não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Isso está em 1 Coríntios. Kardec comenta assim: São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular e faz mais. Define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. De verdade verdadeira, facílimo é falar sobre isso. Falar é bater com a língua nos dentes, né, Deus? Articular que sabe. Mas o chamado é esse. É esse o chamado de Kardec e da espiritualidade. Por isso, a gente sempre é lembrado. Reforma íntima, prestando atenção em si mesmo, naquilo que se pensa, principalmente. Quais são as minhas vontades? Como é que eu considero as coisas? Lembrando que a gente sempre pode, daqui para frente, fazer um novo caminho. E como dizia o Chico, chegar no novo fim. Que nós possamos ir construindo um fim melhor, cada um para si. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Pastor, muito obrigado.